Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou gerente médico da hematologia da Novartis e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da hemoglobinúria paroxística noturna, uma doença bastante importante que apesar do nome vocês vão entender que não é tão complicado assim. Só da onde vem o nome? Hemoglobinúria é um dos sintomas da doença, isso significa urina mais avermelhada por causa da presença de sangue na urina. Paroxística vem de uma doença acontecer inesperadamente, a gente vai entender um pouquinho mais. E noturna foi porque, quando esse nome foi dado à doença, acreditava-se que os sintomas aconteciam mais de noite. Mas com o passar da evolução do conhecimento da doença, a gente viu que os sintomas acontecem a qualquer momento. Bom, galera, a hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN para os íntimos, ela é uma doença do sangue. Por que ela acontece? Porque uma das células do nosso sangue, que é a hemácia, ou os glóbulos vermelhos, elas morrem em quantidades muito maiores do que deveria por causa de uma ação do nosso sistema imune. A hemácia é a célula mais numerosa do nosso corpo e a grande função dela é fazer o transporte de oxigênio, né? O oxigênio que a gente respira nos nossos pulmões, através da hemácia, ela é distribuída para todo o corpo. Inclusive é ela que dá aquela coloração avermelhada do sangue. Como esse paciente de HPN, a hemácia dele está morrendo muito, esse transporte de oxigênio não é feito da maneira mais adequada possível. Então o paciente com HPN normalmente sente alguns sintomas importantes, como falta de ar, como uma fadiga bastante importante, e esse talvez seja o que o paciente mais reclama, né? Dores abdominais são bastante importantes também, dores torácicas esse paciente pode sentir, dificuldade de deglutição, dificuldade de engolir, disfunção erétil nos pacientes masculinos e talvez o que mais seja preocupante, que é a trombose. O paciente com HPN que não está em tratamento, ele tem um risco maior de ter uma trombose do que as pessoas que não têm HPN. Pois bem, a gente sabe que a HPN é uma doença ultra rara, a gente tem uma estimativa de prevalência de 10 pessoas a cada 1 milhão de habitantes. Então, se a gente arredondar a população brasileira para 200 milhões, a gente estima que mais ou menos 2.000 pessoas tenham HPN no Brasil. Nem todas vão precisar de tratamento, algumas dessas pessoas com HPN têm uma doença bastante leve que nem vão ter sintomas, mas algumas delas vão precisar sim de tratamento. E qual que é o grande objetivo do tratamento da HPN, pessoal? O objetivo é fazer com que o paciente não tenha mais risco de trombose e que ele tenha uma qualidade de vida muito boa. A gente sabe que o paciente com HPN, como ele está muito fadigado, normalmente existe uma dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia, né? Ou seja, varrer uma casa, subir uma escada, correr atrás do seu filho, segurar seu filho no colo, tudo isso pode ser uma dificuldade para o paciente com HPN e o grande objetivo do tratamento é que o paciente tenha uma vida normal, não tenha mais fadiga, não tenha mais risco de trombose e ele viva como se ele não tivesse a doença. A HPN ela é uma doença genética, mas não é uma doença transmissível de pai para filho, né? É uma doença que a gente chama de adquirida, ou seja, durante a vida de uma pessoa, ele vai ter uma mutação lá no seu código genético que faz com que ele comece a apresentar a doença. É uma doença que tem uma prevalência, acomete igualmente homens e mulheres e, normalmente, a maior parte dos pacientes iniciam sintomas com 30 a 40 anos de vida. Então, ela é muito mais comum em pacientes adultos do que em crianças. E obviamente que nesses pacientes, né, que tem uma vida produtiva muito cheia, um paciente que trabalha muito, os sintomas decorrentes da doença, como fadiga, como dores abdominais, são sintomas que vão prejudicar muito esse paciente, seja no trabalho, seja na sua vida em casa com a sua família. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais a respeito, pessoal, compartilhe esse vídeo, clica aqui para curtir também, porque isso vai ser bastante importante para a gente levar informações para mais pessoas.